Fundo de shoppings da XP, o XP Mall. Será que é uma boa investir nele? Vou fazer um super resumo e no final vou até incluir uma projeção de pagamentos de rendimentos para os próximos anos, para tu saber mais ou menos o que esperar em termos de aumento dos teus rendimentos. Então fica até o final desse vídeo que vai ter muita informação importante. E só para avisar que recentemente eu fiz um outro vídeo analisando um outro fundo de shopping, que é o Malls 11. Eu vou deixar aqui aparecendo em algum lugar da tela, caso tenha interesse em conhecer esse outro ativo, esse outro fundo imobiliário de shoppings também, depois de ver esse vídeo aqui. Então esse fundo da XP ele concentra seus shoppings nas maiores cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Ele tem esse perfil de entrar nesse tipo de cidades. E aí, como ele está falando no relatório, que o mês de maio é um mês super importante para o varejo e por consequência para o setor de shoppings, porque tem o Dia das Mães, está mostrando aqui que as vendas no varejo cresceram 3,7% em relação ao mesmo período de 2022. E ainda que o país esteja passando um período difícil econômico e a taxa de juros ainda esteja bastante alta, o que teoricamente desincentiva o consumo, mesmo assim o setor em algumas datas comemorativas consegue ter resultados interessantes. Aqui no último relatório que eu consegui acesso, no momento que eu gravo esse vídeo, ele está falando que teve o encerramento à 8ª emissão de cotas do fundo, mas eu já vi notícias de fato relevante que o fundo já está iniciando uma nova captação, seria a 9ª captação do fundo. E se tu é um investidor como eu, isso não é muito legal de se ouvir, porque claro, o fundo imobiliário tem como uma das formas mais fáceis de levantar dinheiro para investir em novos projetos, fazer subscrições, ou seja, emitir novas cotas. Isso é totalmente normal e esperado. Agora, quando tu faz uma subscrição, logo depois de já ter feito uma outra no mesmo ano, isso acaba sendo não tão interessante, porque todas as emissões elas têm um certo custo que acaba sendo pago indiretamente pelo investidor. Então me parece que seria muito mais interessante se eles tivessem empacotado tudo isso numa subscrição muito maior. Mas enfim, isso foge do nosso controle, a gente só tem que ver agora se esse valor que o XP-ML11 vai captar nessa nova subscrição, se ele vai investir em projetos bem interessantes, e para isso a gente tem que dar uma olhada no prospecto da oferta. E aqui, quase no finalzinho do prospecto da oferta, eles falam o que eles vão fazer com esse dinheiro que eles estão levantando. Só que assim, na verdade, eles não foram nada específicos, eles usaram termos bem genéricos, então acaba dando a sensação que a gestão pediu um cheque em branco para captar esses recursos e depois aplicar da melhor forma que eles entenderem. Porque olha aqui o que eles escreveram. Ó, esses recursos vão ser destinados da seguinte forma: expansão dos ativos imobiliários do fundo, a aquisição de ativos imobiliários, otimização de estrutura de capital do fundo, nos termos da oferta e sempre observando o disposto do regulamento. Ou seja, ele falou muito em linhas gerais. Não parece que ele já tem um projeto ou uma compra ou algo específico destinado para esse recurso. Pelo menos da forma que está escrito aqui. Daqui a pouco, se em outro documento ele dá mais detalhes, eu não consegui achar. Mas eu acho que, como esse é o prospecto da oferta, se eles já tivessem mais detalhes sobre o que eles vão fazer com esse dinheiro, eles deveriam ter colocado aqui. Vamos dar uma olhada em alguns ativos do fundo que tem algumas informações importantes. Por exemplo, o Catarina Fashion Outlet, que é um dos mais importantes shoppings do portfólio desse fundo imobiliário, como a gente vai ver, ele ganhou um prêmio na categoria de Outlet Center. E também já está sendo informado aqui que ele vai fazer uma terceira expansão e basicamente vai quase dobrar de tamanho. Então é esperado que isso aí também vá trazer um resultado melhor para o fundo no futuro. Como eu já tinha adiantado, ele é bem importante para o portfólio do fundo porque ele é o shopping individual que mais traz resultado para o fundo. O NOI, que eu já tinha falado em vídeos anteriores, Net Operation Income, que é uma sigla em inglês, basicamente quer dizer todas as receitas do shopping diminuída de todas as despesas, inclusive os custos com espaços vazios que o shopping possa vir a ter. E aí pelo gráfico aqui dá para ver que 17% de toda essa receita do fundo imobiliário vem do Catarina Fashion Outlet. Então a gente tem que sempre ficar de olho, é bom a gente ver que ele está ganhando prêmios e é melhor ainda a gente saber que ele vai praticamente dobrar de tamanho, o que deve aumentar esse resultado pro fundo imobiliário no futuro. E aqui como está distribuído os shoppings ao longo do território nacional, tem uma grande concentração no sudeste ali. E o Catarina Fashion Outlet, como eu já tinha mencionado para vocês, ele fica ali na cidade de São Roque. Aqui fica detalhado a carteira de investimentos do fundo imobiliário, a gente pode ver que a maior parte está investido realmente em shoppings, só uma pequena posição está em caixa,
uma pequena posição está investida em outros fundos imobiliários e também tem alguns CRIs que ele investiu também uma pequena posição. E aqui está mostrando algumas dívidas que o fundo fez para conseguir fazer essas aquisições que ele fez ao longo da sua história. E aqui está mostrando o cronograma de pagamento dessas dívidas, mostrando que nos próximos anos tem muito valor para ser pago de dívida, mas se a gente for olhar na planilha de fundamentos, onde está mostrando aqui a dívida líquida sobre o NOI dos últimos 12 meses. A gente pode ver ali aqui em 2021, 2022, esse número estava muito maior. E agora, recentemente, esse número está menor. O que quer dizer que a dívida agora, em março de 2023, a dívida líquida representa 2,82 vezes o resultado NOI dos últimos 12 meses. E se a gente for no passado, a gente pode ver que teve momentos que esse valor já chegou a quase 4,5 vezes. Então, é uma dívida relativamente grande, mas que o fundo tem conseguido controlar ao longo do tempo. Claro que a gente tem que lembrar que o fundo imobiliário já fez algumas emissões bem recentes. E claro que esse novo caixa que entrou dentro do fundo imobiliário ajudou a controlar essa dívida. Então aqui mais alguns indicadores para a gente dar uma olhada. O SSS, que é as vendas nas mesmas lojas, em 2022 teve um aumento de um pouco mais de 23%. Já em 2023 nós estamos com um aumento bem mais modesto de 1,5%. É esperado que quando a taxa de juros realmente começar a cair e cair bastante, que o consumo vai ser de alguma forma estimulado nos próximos anos. Então esse provavelmente deve ajudar os resultados, não só do XPML11, mas de outros fundos de shopping e do varejo como um todo. E basicamente algo que aumentou mais agora em 2023 do que em 2022 é o custo de ocupação médio. Mas em termos de resultado, de vendas totais ou de NOI caixa, 2022 teve um crescimento muito maior em relação a 2021 do que 2023 está apresentando em relação a 2022. E antes de eu te mostrar a estimativa de rendimento por cota nos próximos anos, deixa eu te pedir para se inscrever no canal e ativar as notificações, especialmente porque eu devo fazer um novo vídeo onde eu comparo o XPML11 com outro fundo imobiliário de shoppings e aí vocês vão ver quem que vai ganhar essa batalha. Então se tu não quiser perder esse conteúdo e ainda ajudar o canal, clica para se inscrever e ativa as notificações. Primeiro vamos ver como é que tá os rendimentos do XPML11 nos últimos anos. Olha como ali em 2020 ele sofreu bastante, o que era esperado, já que a maioria dos shoppings estava fechado pela maior parte do ano, mas olha como já tem um movimento de retomada e olha como em 2021 os rendimentos são maiores que 2020, obviamente isso já era esperado, mas 2022, basicamente todos os meses são maiores do que a comparação com 2021 e 2023 está seguindo essa tendência. Se a gente agrupar por ano aqui, fica evidente de ver que está sendo uma figura de crescimento desses proventos nesses últimos anos e é esperado que em 2023 a gente acabe tendo um pagamento um pouco maior do que aconteceu em 2022. Claro que a gente tem que lembrar que nos próximos anos vai ter pagamento de dívida que vai impactar um pouco esse pagamento de rendimentos, então a gente não sabe se ainda ele vai conseguir ficar nessa trajetória de subida dos rendimentos. Vai depender muito se os projetos que o XPML11 investiu ao fazer essas dívidas vão realmente entregar os resultados que eram esperados ou até mesmo acima do esperado, e aí isso poderia vir a compensar o valor que não vai poder estar sendo pago como rendimento porque vai estar sendo pago como dívida. Os últimos 12 meses, pegar aqui 9,4 dividido por 12 é um rendimento médio de 0,78 por mês. E aí o que significa? Se tu tivesse 100 cotas, tu iria receber R$ 78. Essas 100 cotas, se tu fosse adquirir hoje, é um patrimônio de 103, patrimônio de R$ 10.000 com 390. Já se tu tivesse 1.000 cotas, tu receberia por mês em torno de R$ 780. E para ter esse número de cotas, tu teria que ter investido a valores de hoje R$ 103.900. Como eu já falei, o XPML11 está fazendo uma nova emissão, a 9ª subscrição, e tem duas informações nesse prospecto que são bem importantes de tu saber. Primeiro, para que vai ser usado esse dinheiro? E eu já adiantei no início desse vídeo que basicamente a resposta que eles deram foi uma resposta meio genérica. Então é basicamente, na minha opinião, como se eles estivessem pedindo um cheque em branco. Me dá esse valor aqui, porque a gente tem um histórico bom e confia que a gente vai fazer bons investimentos que vão te dar bons retornos. Agora, a segunda pergunta que tu pode estar se fazendo, e tá a resposta lá, de forma mais específica, é qual o valor esperado dos rendimentos nos próximos anos com os projetos que o XPML11 vai estar investindo esse dinheiro que ele está arrecadando. E aqui eles estão trazendo essa tabela, claro que eles põem
a explicação que eles não se comprometem com essa rentabilidade, mas é a rentabilidade que eles estão estimando. E olha aqui, eles estão mostrando que já no ano 1, olha para quanto que vai os rendimentos. Vou dividir aqui os valores que eles estão dizendo que vão receber no primeiro ano pelo número de cotas. E a gente chega nesse valor aqui, pago de rendimentos, num ano todo. Dividido por 12, para a gente saber por mês, vai trazer o valor de R$ 0,84 por cota, que é maior que o valor que ele vem pagando hoje, que era ali em torno de 0,78% nos últimos 12 meses. Mas olha aqui, ó, no ano 10, eles estão informando que vão pagar esse valor aqui, dividido pelo número de cotas, vai chegar a um valor anual de quase R$ 20. Dividido por 12, para saber o valor por mês, dá um valor de R$ 1,64 por cota, o que é um incremento em torno de 110% ao valor que eles vêm pagando nos últimos 12 meses. Só que assim, no documento aqui, ó, se a gente for ler, eles põem todas as premissas que eles usam para chegar nesses cálculos, mas eu vou chegar para vocês, vou ser categórico e vou dizer que eu não acredito nesses números, pelo menos não da maneira que eles estão mostrando aqui, ó. Porque se vocês forem detalhistas e curiosos, vocês vão observar que eles estão botando que o número de cotas que vai haver no ano 1 até o ano 10 é o mesmo número de cotas. Só que assim, se a gente for observar o histórico desse fundo imobiliário, olha quantas subscrições eles já fizeram. Basicamente, eles não conseguiram ficar 2 anos sem fazer uma nova subscrição, o que é tudo bem, é uma forma bem normal dos fundos imobiliários levantarem dinheiro aqui no Brasil. Só que aí eu não consigo acreditar que eles estão dizendo que vão ficar 10 anos com o mesmo número de cotas sem nenhum aumento. O rendimento do fundo imobiliário até pode chegar nesse patamar, pode até passar desse patamar, mas o que eu estou dizendo que eu não acredito é que o número de cotas vai se manter constante nos próximos 10 anos. Então o resultado pode aumentar, mas eu acho que também o número de cotas para esse resultado ser distribuído pode aumentar. Aí claro que se o resultado aumentar de uma forma maior do que o número de cotas aumentar, o teu resultado como investidor vai ser positivo. Mas de qualquer forma ali a tabelinha é interessante para estudar e fazer as tuas próprias projeções, mas só fica ligado que o número de cotas não vai ficar constante não. E aí me fala o que tu achou. Tu investe no XPML11 ou daqui a pouco tu investe em algum outro fundo de shopping? Também se frequenta alguns shoppings que o fundo investe, seria interessante tu deixar a tua visão aí como consumidor, como cliente. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.